Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Deus que está aqui, está lá na cidade de São Paulo, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo de número 22, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os teus discípulos e disse: Passemos para o outro lado da banda do lago. E disse: Passemos para o outro lado da banda do lago. E partiram. Pode se sentar? Em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma campanha, né? O quinto elo tem por tema Siga-me. E quando o pastor ele entrou em contato comigo, eu orei ao Senhor, e o Senhor ele aqui me deu essa palavra e não vai fugir daquilo que Deus colocou para toda a igreja, amém? Amém. Pois bem, conhecemos o capítulo 8 e sabemos que Cristo, na sua passagem pela terra, sabemos que Cristo ele sempre teve o maior propósito de Cristo na terra, sempre foi trazer para perto quem está longe e libertar quem está cativo. O maior propósito de Cristo sempre foi salvação. Mas entenda que todas as vezes quando ele passava por algum lugar, se tinha alguém longe, ele trazia para perto. Se tinha alguém cativo, ele libertava e o nome do Senhor era glorificado. Nós entendemos que o capítulo 8 não vai fugir do tema desta campanha, que é Siga-me. Porque o capítulo 8, versículo 22, nós lemos: o próprio Jesus Cristo vai olhar para os teus discípulos, e nós sabemos que aqui era 12. A Bíblia diz que ele vai olhar para os discípulos e ele vai dar uma ordem. A ordem é: entraremos e passaremos do outro lado da banda do lago. É interessante isso porque tem um ditado popular que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem está mandando aqui é Cristo. E Cristo está dizendo: siga-me. Já que quer me seguir, entra dentro do barco e passaremos do outro lado da banda do lago. É interessante, pastor, porque Cristo não vai dizer que a navegação vai durar alguns dias, algumas horas ou alguns minutos, mas ele está dando uma palavra, uma promessa para os discípulos. E qual é a promessa, Jefferson? Nós vamos entrar, independente do que possa acontecer no meio do caminho. A propósito é chegar do outro lado, independente do que aconteça. Nós sairemos, mas nós também alcançaremos aquilo que nós vamos fazer. O que é que Cristo está falando aqui, meu irmão? Há uma palavra que diz assim, eu falo toda vez quando eu ministro: é melhor obedecer do que sacrificar, sim ou não? Entenda, para obedecer só obedece. Uma palavra de liderança é quem é submisso à sua liderança. Aqui é o líder que está mandando, aqui é Cristo que está falando, e quem está falando aqui é líder, quem está falando aqui é pastor, glória, quem está falando aqui é pastor. Quem está falando aqui é quem tem palavra. Quem tem palavra está dizendo: entraremos e passaremos do outro lado da ponta do lago. Só entra no barco quem é submisso à sua liderança. Só entra no barco e atravessa quem é obediente à sua liderança. Eu imagino, meu irmão, se Pedro olhasse e perguntasse: o que é que nós vamos fazer do outro lado? E nós sabemos que lá no versículo 27 e 28 diz que eles vão alcançar e vão chegar na terra dos Gadarenos, em Gadara. É interessante porque Cristo está dizendo: entraremos e passaremos. O que é que Cristo vai fazer lá do outro lado? Gadara que não é conhecida pela sua beleza. Gadara que não é conhecida por a bondade de Deus que opera naquele lugar. Pelo contrário, Gadara que é conhecida por apenas a vida de um homem endemoniado que está dentro daquela terra, atormentando toda a cidade. E isso me deixou alegre no meu coração. Por quê? Porque Cristo sempre vai querer entrar aonde um homem não quer entrar.
Cristo sempre vai querer alcançar quem o homem não quer alcançar. Quer uma verdade para a nossa vida? Talvez ao dia alguém olhou para você e disse: você nunca vai ser ninguém, você nunca vai alcançar nada. Cristo olhou para você e disse: para mim você vai ser, para mim você vai chegar, para mim você vai alcançar. Por quê? Porque não é nós que vivemos a nossa vida, nós seguimos aquilo que Ele nos chamou para fazer. A maior ordem de Cristo para quem decidiu abraçar o Evangelho e seguir a Ele diz: e de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu gosto de falar isso daqui porque tem gente, pastor, que ele não é chamado para pregar, ele não é chamado para louvar. Aí a pergunta que não quer se calar é: por que é que Cristo chamou essa pessoa? Você vai entender. Alguns foram chamados para ficar no altar, tem outros, meu irmão, que foram chamados para limpar a igreja. E o que foi a diferença? Nenhuma, porque aqui ninguém é vaso de ouro, aqui ninguém é vaso de prata, aqui todo mundo é vaso de barro. Por quê? Porque a glória não é nossa, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, tudo é para ele, a glória é dele. Pastor, me permita imaginar, se Pedro falasse com Cristo: Cristo, o que nós vamos fazer do outro lado? Ele ia dizer: vamos alcançar a vida de um demoniado que está do outro lado para ser pregador do Evangelho. Pedro talvez iria dizer, ou Tomé, ninguém alcança ele, todo mundo corre dele. Aí eu imagino Cristo tomando a palavra e dizendo: é verdade, de quem um homem corre eu vou atrás dele, para mostrar para ele que quando eu pego, eu faço, porque eu posso. Houve um dia, meu irmão, a Bíblia diz que testemunho edifica desde edificar a tua fé. Houve um dia, lá em Caçapava, eu não vou fugir da palavra, tá? Eu gosto de pregar a Bíblia e vou pregar a Bíblia para nós nessa noite. Houve um dia em Caçapava, dia 25 de fevereiro de 2015, mais de 15, 20 carros na porta de casa, todo o comando do PCC na porta de casa, alguns gritando, dizendo: vamos matar ele, viemos de São Paulo para arrancar a cabeça dele, porque o troféu vai ser a cabeça dele dentro do nosso carro. Eu ajoelhei o meu joelho dentro da minha casa, com a minha mãe, eu todo desesperado, o povo gritando: vamos matar, vamos acabar com ele, vamos destruir a vida dele. A minha mãe colocou a mão na minha cabeça, e quando ela colocou a mão na minha cabeça, era o próprio Deus tocando em mim, e ela falou para mim: eu não permito que o inimigo tome a vida dele, porque ele fez tem promessa, e foi o Senhor que colocou ele nessa terra. Meu irmão, eu levantei a mão para o céu naquele dia, pastor, dia 25 de fevereiro de 2015, falei: já não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Eu quero te aceitar o Senhor nessa tarde. De lá para cá, aquele que um dia levantou para dizer: eu mato, hoje serve o Senhor comigo. Aquele que diz: eu vou destruir, hoje manda a paz do Senhor para mim. Por quê? É porque nós entendemos o que a Bíblia diz: no lugar da vergonha, o nosso Cristo dará dupla honra. Eu lembro que o povo, eu fiquei um mês olhando na janela com medo de sair para fora, porque o povo estava sentado na calçada de casa para destruir minha vida. Depois de 3 meses, eu indo para a igreja, eu lembro que um rapaz, uma vez, ele estava com um revólver na cintura, e eu passando com a Bíblia, e ele falou assim: quero ver até quando você vai ficar de pé, quero ver até quando você vai, o dia que você pisar fora, nós te matamos. Aí eu entendi, meu irmão, que quem é guardado por Cristo, pode o inferno todo se levantar, é profecia, pode 11 mil demônios se levantar, 1000 vai cair de um lado, 10 mil à tua direita, mas você, a tua casa, a tua família, o teu filho, o teu ministério, o teu casamento, você tem mão para levantar. Eu quero profetizar. Estou sentindo Deus aqui. O Senhor está tomando a minha boca para dizer para alguém: não importa o que estão falando de você, não importa o que estão falando do teu casamento, da tua casa, do teu filho. Se Ele prometeu, agindo Ele, quem impedirá? Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Pega isso e leva para a tua casa. Toda a ferramenta preparada contra a tua casa, contra esse ministério, contra esta igreja, não vai prosperar, porque quem prometeu é maior do que o inferno, é maior do que o demônio. Ele tem poder no céu, tem poder na terra, e Ele está dizendo: acredita, porque Ele começou e Ele vai terminar aquilo que Ele falou. A Bíblia diz que eles entram, eles tomam uma atitude, entram no barco. E é interessante, porque aqui, meu irmão, pensamento de pregador, eu imagino o tempo todo o céu limpinho, bonito. E Cristo não vai dizer o tempo da embarcação, ou o tempo que a embarcação vai demorar para chegar do outro lado, mas Ele vai dizer: entra e passaremos, entra e alcançaremos. Já não é diferente,
Porque na nossa vida tem hora que a gente olha e Cristo e alguém diz, vem porque vai ser mel. Meu irmão, mentira. Servir a Deus nunca foi fácil. Lembra quando João vai dizer, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu, eu posso, como já foi falado, eu posso estar no dia bem, mas no dia mal vai vir, pastor. E no dia mal é aí que eu vou depositar minha fé nele. Porque no dia mal eu acredito que ele também é comigo, no dia bem ele também é comigo. Por quê? Porque no dia mal eu louvo a ele, glorifico a ele, no dia bem eu dou glória a ele, porque por ele, para ele são todas as coisas. Quando eles entram, a Bíblia diz, e entrando dentro do barco, foi Cristo e dormiu. É interessante, porque aqui quem está mandando é Cristo. Como que pode quem está mandando entrar, deitar e dormir? É meio contraditório, não é? Me permita, pastor, o senhor usar o senhor como nessa noite. Imagina o pastor dizer, meu irmão, amanhã vai ter culto e toda a igreja vai vir. Chega no dia o pastor não vem. Aí a gente se pergunta, mas se quem mandou não veio, para que eu estou lá? É porque na verdade, meu irmão, aqui Cristo, quando ele deita e dorme, aqui é o ser humano. Entendemos que Cristo é 100% homem e 100% Deus, amém? Amém? Então como homem, meu irmão, ele entrou, deitou, dormiu e descansou. Tem dia que eu chego em casa, eu trabalho de porteiro, tem dia que eu chego em casa e minha esposa fala, como é que você pode estar cansado, você só fica sentado? Eu falo assim, é porque o cansaço bateu, e quando o cansaço bate é assim, a gente quer deitar, dormir e descansar, não é? Alguns, eu já levantei muita parede, muito cimento nas costas, eu sei que é isso, mas meu irmão, a bonança chegou, glória a Deus. Pega isso daqui para a tua vida. Talvez você está passando por um momento difícil, a bonança vai chegar, e quando chegar, vai ser para a glória dele também. Mas olha aqui para mim, quando Cristo aqui entra, deita e dorme, está falando do Jesus filho de Maria, está falando do Jesus homem. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Como homem ele se cansou. Vamos provar na Bíblia. Lembra quando ele vai no Getsemane? Como homem, ele coloca o joelho no chão e diz, Pai, se possível for como homem, afaste de mim esse cálice. Como homem, mas como Deus, ele olhou para o céu e diz, não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Porque o propósito na terra não é viver o que eu quero, é viver o que o céu tem para mim. Glória a Deus. Ele entra, deita e dorme. É interessante porque quando ele dorme, a Bíblia diz, e um vento se levantou. Talvez eu estou pregando para alguém que vai viver esse momento que eu estou falando. Que momento é esse? O momento que você entrou no barco e parece que Cristo não te vê. O momento que você entrou no barco e parece que você ora, clama, sobe monte, desce monte, entra a campanha, acaba a campanha, e alguém se pergunta, como é que pode continuar sendo que Deus não fala com você? Como é que pode orar sendo que Deus não salvou teu filho ainda? Lá em Caçapava é assim, aqui em São José dos Campos não. Alguém olha e diz, como é que pode ainda servir a Deus sendo que nem a casa está de pé? Como é que pode servir a Deus sendo que nem o marido está de pé? Meu irmão, é porque esse momento é o silêncio de Deus. E no silêncio de Deus, quer saber da verdade? A gente chora sem querer ter vontade de chorar. A gente ora até mesmo sem vontade de orar, porque a gente se pergunta, quem prometeu está calado, eu não paro de orar enquanto ele não fala comigo. Imagina os discípulos olhando para o Cristo que está deitado, dormindo. A pergunta que não quer se calar no barco é essa: para que ficar no barco, se quem prometeu está dormindo e não fala comigo? Para que ficar no barco, pastor? Barco aqui para nós é a igreja, tá bom? A igreja, para que, meu irmão? O inferno se levanta e diz, para quem continuar a orar, sendo que nada acontece na tua vida? Para que continuar a buscar, sendo que nada muda na tua vida? Maior mentira de Satanás contra a nossa vida, nossa geração, é olhar para a gente e dizer, Deus só é Deus quando Ele fala. Mentira, Deus é Deus quando Ele está calado também. Porque é no calado, é no silêncio de Deus que a gente mostra onde está a nossa fé. É no silêncio de Deus que a gente mostra que a nossa dependência não está na terra, não está na mão do presidente, não está na mão da medicina. É no silêncio de Deus que a gente levanta a mão para cima e faz como Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça e não haja mantimento no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos para a Bíblia. Quando Deus estava em silêncio com Jó, todo mundo olhou e diz, amaldiçoa, abandona, desiste. Ele olhou para o céu e diz, eu sei que o meu Redentor é que vive.
Ele pode estar em silêncio, mas Ele é Deus. Ele pode estar em silêncio, mas Ele é o Criador. Ele pode estar em silêncio, mas Ele tem o controle da minha vida, da minha casa, do meu ministério. Eu estou pregando para alguém que está orando há muito tempo. Eu estou pregando para alguém que busca Deus por muito tempo, para a tua casa, para os teus filhos. E alguém olha para você e diz: para de orar, porque nada vai acontecer. Para de orar, porque ele vai morrer do jeito que está. Mentira do inferno. O Senhor vai levantar ele para a glória dele. O Senhor vai levantar a tua casa para a glória dele. Pega essa profecia em nome de Jesus Cristo. O Senhor dará honra no teu ministério. O Senhor dará honra para a tua chamada. Envergonhados serão os teus inimigos, mas nós levantaremos a mão para o céu. Iremos cantar como profetizou Ageu: a glória da segunda casa ela será maior do que a da primeira. O Senhor está mandando dizer nesse altar: eu vou me descer como justo, eu vou me descer como justiça, mas do jeito que está não vai ficar. Você vai cantar o hino da vitória, meu amigo. Você vai cantar o hino da vitória, minha irmã. Pode ser como o mundo, como 2024 começou e você está chorando, e parece que só tem bom, e parece que só tem prova, parece que só tem decepção. O Senhor está dizendo: eu sou Deus, Criador do céu, Criador da terra. E ainda que você não acredite que a vitória vai chegar, aquilo que os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu, e nem chegou ao teu coração, eu profetizo: é o que o Senhor está preparando para esta semana, é o que o Senhor está preparando para esta igreja. Tem a mão, alguém para levantar a mão para glorificar, porque Ele está na casa, Ele está dizendo: eu tenho controle nas minhas mãos, operando o nosso Deus, quem impedirá? Para que ficar no barco se quem prometeu está em silêncio? Para que continuar na igreja se quem prometeu está encalado? Oh, glória, estou sentindo Deus aqui nessa noite. Imagina alguém olhando para Pedro: ô Pedro, vamos sair do barco, Pedro. Por quê? Porque não está vendo quem prometeu, está deitado, está dormindo, e o barco está balançando. Fala para alguém, não sei se aqui pode, o Senhor me permite, fala para alguém que está do seu lado, fala assim: não sai do barco não. Glória a Deus, meu irmão, fala para ele: não sai do barco não. Ele pode estar em silêncio, mas ele está dentro do barco. Ele pode estar calado, mas ele está dentro do barco. Como um homem, ele está deitado, está dormindo e está descansando. Mas como filho de Deus, ele não dorme. Como filho de Deus, ele não perde batalha. Como filho de Deus, ele está vendo tudo o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que quando os discípulos entram no barco, entram no mar, Jesus está lá no monte orando. Mas quando ele vê a aflição, ele vê a tempestade, ele desce, pastor, e está para nascer, e está para se levantar homem na terra, demônio no inferno, para impedir aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E quando ele desce, meu irmão, o que é problema para os discípulos, para Jesus é a solução. Qual é o problema? É o vento. Qual é o problema? É a água, é a tempestade. Aí Cristo pisa em cima da água e diz: tudo está nos meus pés, tudo está por baixo de mim, porque Ele é maior do que todas as coisas. Pastor, me permite agora, por favor, falar algo aqui, vai fugir um pouco da mensagem, mas você vai entender. Quem aqui tem chamada, meu irmão? Chamada? Aleluia. Melhor, quem aqui é escolhido? Dia 21 de dezembro de 2017. Estava eu, não sei se alguém conhece Caçapava, saindo de um bairro, Vitória Vale, sentido Caçapava Velha. Isso daí foi numa quinta-feira, meio-dia e meio, saindo da obra, fui almoçar na casa do meu pai. Quando eu estou descendo uma avenida, pastor, um carro entra na minha frente, eu bato a minha moto, vou quase 20 metros. Quando eu caí no chão, o apóstolo Paulo diz que quem é da carne não entende o que é do Espírito. Eu não critico, mas quem é do Espírito vai entender isso daqui. Eu bati, voei. Quando eu caí no chão, algumas mulheres chegaram, curiosas, né, pelo acidente. Ligaram para a polícia, ligaram para o SAMU, chegaram, pastor, colocaram aquele pano em cima do meu corpo, cercaram o local. Eu me via num lugar muito alto, pastor, muito alto. E eu via meu corpo no chão e a minha mãe chorando. Eu gritava, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Me tira desse lugar.
Eu via duas pessoas expostas, não vou dizer que é Deus nem é um demônio, mas eu via duas pessoas expostas. Uma dialogando com a outra e uma dizendo, ele é meu e ele não volta. Mas a outra diz, ele é meu e ele tem uma promessa. A outra diz, ele é meu e ele não volta. Eu não estava ligando, porque as duas pessoas estavam vendo meu corpo no chão e gritando, o que eu estou fazendo aqui? Me tira desse lugar. Meu irmão, eu tenho foto e o meu corpo está tampado no chão, o local está cercado. Aí a polícia chegou, ligou para o IML. Foi o tempo do IML chegar para pegar o meu corpo e colocar naquela lata. Eu ouvi uma voz, pastor, durando 35 minutos depois, eu ouvi uma voz bradou e falou para mim, volta, você tem uma promessa e todos verão o que eu prometi na tua vida. Meu irmão, quando eu fui voltar, o IML estava quase carregando meu corpo e alguém dizendo, ele está morto, tão jovem, desceu à sepultura. Mas o que a medicina não sabia é que ele é o Deus que dá e ele é o Deus que tira. O que o homem não sabia é que ele é o Deus que prometeu e ele não perdeu aquela batalha. Eu ouvi uma voz e disse, volta, você tem uma promessa e todos verão que eu prometi na tua vida. Quando eu voltei em si, o mesmo que gritou dizendo ele está morto, leva o corpo, enterra, teve que gritar dizendo ele está vivo, ainda tem fôlego aí dentro, ainda tem vida aí dentro, ainda tem promessa, levanta a mão lá. O Senhor está tomando a minha boca, Ele está mandando eu dizer para alguém, o teu filho não vai morrer, a tua casa não vai morrer, quem está firmado na rocha, não tem vento para derrubar ela, quem está firmado na rocha, pode vir o inferno inteiro, você vai ficar de pé, a tua casa vai ficar de pé, aqueles que disseram eu vi, o Senhor está dizendo não é nada, tudo isso é para a minha glória, tudo isso é para o meu louvor, pega isso daqui para a tua vida, o homem não pode determinar onde você vai chegar, o homem não pode determinar onde vai ser o teu fim, mas o Senhor, Ele falou, Ele disse, ainda antes que você tivesse formado o ventre da tua mãe, eu já te conheci, e pelas nações te dei por profeta, o Senhor está usando a minha boca, pastor, para dizer para mim, não vai ficar do jeito que está, eu vou mudar tua história, eu vou mudar tua família, o meu nome vai ser glorificado lá naquela casa, lá naquela rua, lá naquele bairro, o Senhor está dizendo para alguém nesta noite, a última palavra não vem da terra, a última palavra ainda vem do Criador dos céus e da terra. Eu lembro, passou um filme, passou na minha cabeça 2 dias antes, dia 19 de dezembro, eu estava pregando, 3 almas aceitou o Senhor Jesus Cristo, uma voltou e 2 aceitou, passou um filme na minha cabeça, quando eu cheguei no hospital, pastor, eu era um pouco doido, e aqui os irmãos vão saber por que eu estou falando isso, porque quando eu cheguei no hospital todo estourado, todo quebrado, o médico olhou para mim e disse, o que é que você gosta de fazer? Tem cabimento? Alguém que está quebrado, o médico olhar e dizer, o que você gosta de fazer? Não era um médico, era um demônio na boca daquele homem. Eu olhei para ele, todo quebrado, em cima da cama, eu falei assim, eu até gosto de jogar uma bola, mas o que eu amo fazer é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro, meu irmão, que ele falou para mim assim, então lamento te dizer, você não consegue colocar o pé no chão até agosto de 2018, dia 6 de janeiro. Permita-me, pastor, fazer isso daqui. Estava eu no altar, agarrado no altar, todo torto, mas de pé. O homem falou, vai ficar na cama. O Senhor falou, vai nada, pega a tua cama e anda, porque é muito longe será a tua caminhada, glória. Glória a Deus. Quem está dentro do barco está se perguntando, para que ficar no barco? Entenda, o vento aqui, o propósito desse vento nessa passagem é simples. Balançar o barco, colocar água no barco, algumas traduções, a minha não, mas algumas dizem, e o barco estava quase indo a pique. Essa palavra indo a pique é dizer, o barco estava quase se quebrando. E eu fiz uma pergunta para Deus, Deus, por que é que o barco estava quase se quebrando? Eu não sei se você vai pegar. Por que é que o barco estava quase se quebrando? O Senhor falou para mim, lê o versículo 22, aí eu li. E aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com os teus discípulos, Jesus. Aí o Senhor falou, lê de novo. Eu falei, como assim, Jesus? Ele falou, lê de novo. Porque o barco que tem Cristo, ele pode parecer que vai quebrar, mas não quebra.
O barco que tem Cristo, ele pode parecer que vai afundar, mas não afunda. Ele pode parecer que vai ser envergonhado, mas não é envergonhado. Por quê? Porque o barco que tem Cristo não tem demônio para parar ele. O barco que tem Cristo não tem capeta no inferno para impedir o que Deus prometeu para ele. Eu profetizo: se o barco da tua vida tem Jesus Cristo, você não para. Se o barco da tua vida tem Jesus Cristo, você não desiste. Se o barco da tua vida, quem prometeu foi Cristo, você não abandona. Porque quem prometeu, ele está em silêncio, mas está lá dentro. Ele está calado, mas está lá dentro. Ele está em silêncio, mas está lá dentro. Aí a Bíblia diz: e o barco estava quase na pique. Eu gosto de fazer isso daqui, porque o barco está balançando. E por que o barco está balançando? Porque o que está acontecendo fora do barco está machucando quem está dentro do barco. Pega isso daqui. Quem está fora do barco está machucando quem está dentro do barco. E qual que é o propósito do vento? Machucar quem está dentro, para quem está dentro sair para o lado de fora. Ferir quem está dentro, para quem está dentro sair para o lado de fora. Mas eu levo o nome do Senhor, porque mesmo com o barco balançando, mesmo com a tempestade batendo no barco, nenhum discípulo pulou para fora do barco, nenhum discípulo abandonou o barco, nenhum discípulo abandonou o barco. Por quê? Porque eles entenderam: se está balançando e não quebrou, é porque quem prometeu ainda está no controle dessa embarcação. Aí a Bíblia diz: e Jesus se colocou de pé. Quem está colocando de pé aqui não é o homem. Entenda. Eu disse que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Como um homem, ele deitou e dormiu. Mas pega isso daqui, por favor. Como um homem, ele descansou, porque ele está vindo uma trajetória de uma caminhada. Ele entra na casa de Jairo e cura a filha. Ele entra na casa, passa por Samaria e cura a samaritana, liberta ela e dá uma chamada para ela. Olha aqui para mim, aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia. E não vai ser diferente nesta noite em São José dos Campos. Não vai ser diferente. Eu vou dizer, não vai ser diferente neste culto. Se Jesus está aqui, alguma coisa tem que acontecer. Como homem, ele deitou, dormiu e descansou. Mas a Bíblia diz: e ele se colocou de pé. Glória a Deus. Porque se fosse o filho de Maria que se colocasse de pé no barco, nada aconteceria. E por que você fala isso, Jefferson? Simples. Porque como homem, meu irmão, como homem, nós não temos poder de nada. Mas como filho de Deus, a Bíblia diz: e ele se colocou de pé e repreendeu o vento e a tempestade. Aleluia. Eu não sei se você acredita, mas o nosso Deus está se colocando de pé em favor da nossa vida nesta noite. Eu não sei se você pega, mas o Senhor vai se colocar de pé pela tua casa nesta noite. Eu não sei se você acredita, mas quando ele se colocar de pé, o que estava torto vai se endireitar. O que estava longe vai voltar. Quem estava perdido vai ser achado. Até a dracma, meu irmão, que estava perdida dentro de casa, ela vai ser achada. Porque quando ele se coloca de pé, até quem está longe volta para casa. Quem está distante retorna. Quem está afastado aceita o Senhor. Por quê? Porque não é o homem que se coloca de pé, não é o Jefferson que se coloca de pé. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, meu irmão, no livro de Ruth, que Jesus permitiu uma situação acontecer dentro de Belém de Judá. Que situação é essa? A fome. Aí a Bíblia diz que Noemi sai para fora, vai para Moabe, ela com teu esposo Elimeleque. E a Bíblia diz que quando Jesus visitou a terra, quem estava longe ouviu. Quem estava longe ouviu uma palavra assim: Deus visitou o seu povo. E olha aqui para mim, quando Deus visita é diferente do homem. Eu gosto, meu irmão, de visitar as pessoas lá em Caçapava. E eu sou um pouco chato, porque eu gosto de ir na casa de alguém, mas escolho pessoas para entrar dentro de casa. É porque, na verdade, nem todo mundo que diz ser é para colocar dentro da nossa casa. Então a gente tem que estar ficando ligado com essas coisas. Aí eu entendi, Senhor, por que quando o Senhor visitou Belém, a Bíblia diz que Noemi voltou? Aí o Senhor falou para mim: porque quando eu visito, até quem está longe de casa volta para casa. Lembra de Naim? A Bíblia diz que está tendo um cortejo e Jesus está descendo de Cafarnaum, sentido para Naim.
Aí a Bíblia diz que quando ele entrou em Naim, na porta, entrando em Naim, a Bíblia diz que ele olhou para um homem, uma mulher disse, não chores. A mulher pensando, como é que não chora se eu estou carregando meu filho morto, é o único filho. Aí Jesus diz, fique em paz, porque eu pisei em Naim. Quando eu piso, alguma coisa acontece. Ele olha para o menino, ele toca no esquife, porque ele é santo, ele não se contamina, ele toca no esquife. E a Bíblia diz que o menino que estava morto se colocou de pé, só por causa de um toque de Jesus Cristo. Imagina quando ele se coloca de pé pela nossa casa. Imagina quando ele se coloca de pé. Se uma palavra dele tem poder, imagina quando ele entra na situação. Ele olha para o homem, para os mensageiros, e vai dizer para os mensageiros, diz para o centurião ficar em paz. Por quê? Porque lá eu até vou, mas o centurião diz, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, porque sou pecador e não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Aí Jesus diz, fique em paz, eu posso não ir, mas se a minha palavra for lá, alguma coisa acontece. Pega isso daqui. Pode ser que para você Jesus ainda não entrou, pode ser que para você Jesus ainda não visitou tua casa, mas isso daqui é profecia para quem acredita. Uma palavra deles apenas, uma palavra dele apenas tem poder de mudar a nossa história. Uma palavra dele apenas tem poder de mudar a nossa vida. Uma palavra, a gente está acostumado a acreditar que é Cristo na nossa vida quando coisas grandes acontecem. Aí o Senhor está dizendo para alguém nesta noite, fica em paz, porque eu posso não fazer muitas coisas para você acreditar, mas se eu liberar uma palavra apenas, o meu nome será glorificado. Uma palavra apenas é o suficiente, meu irmão. Uma palavra. Uma palavra. A gente acredita que Deus é na nossa vida quando Deus abre uma porta muito grande. Eu entendi que Deus é na minha vida quando todo dia eu levanto, porque se não fosse por Ele eu tinha morrido. Se não fosse por Ele, o salmista vai dizer, eu deitei, eu levantei, eu deitei e dormi, e levantei porque o Senhor me guardou. Se Ele não é na nossa vida, a gente aqui não chega. Se Ele não é na nossa vida, a gente não alcança nada. Se Ele não é na nossa vida, a gente não pode nada. Mas se a gente tem o fôlego de vida, é sinal que Ele ainda está no controle. Se a gente tem o fôlego de vida, é sinal que Ele ainda tem promessa. Meu irmão, a gente não pode se lamentar por quem já foi. A gente tem que glorificar Deus pelos livramentos que Ele nos dá. Muita gente morrendo do Covid, muita gente está morrendo pela dengue, mas aqui nós estamos, é para a glória dEle, é por causa do livramento dEle. Livramento não é aquilo que a gente vê, livramento é o que já foi falado. Pela fé Abraão alcançou, pela fé nós alcançaremos, porque nós não temos fé naquilo que nós vemos, mas nós temos fé porque nós cremos que aquilo que a gente não vê, a gente acredita que Ele trabalha em favor da nossa vida. Acredita. Mas diz que Jesus se coloca de pé, e quando Ele se coloca de pé, Ele repreende o vento e a tempestade. E a pergunta do barco é essa: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, pastor? Deixa eu me fazer uma pergunta para vocês aqui, por favor. Quem está no barco aqui é discípulo. Quem está no barco não é multidão. Sabe qual é a diferença da multidão e discípulo? É que multidão vem, quando recebe, vai embora e mete o pé. Quer um sinal? Tem 10 leprosos. Jesus cura os 10. Só um volta para agradecer. É porque na verdade a multidão só quer receber o que Ele quer dar, mas não volta para glorificar o nome dEle, porque é ingrata. A multidão é ingrata. A multidão só quer Ele quando Ele dá bênçãos, mas a multidão abandona Ele nas dificuldades. E quem é discípulo? Discípulo aqui é quem está vendo Cristo ser perseguido, mas está do lado dele. Quem é discípulo? Discípulo aqui é amigo. Discípulo aqui é aquele que anda junto. Eu tenho uma certeza que o pastor aqui tem discípulos, porque na verdade no pior momento da nossa vida, a gente pode socorrer para a vida de alguém e dizer, me ajuda porque eu estou mal espiritualmente, ora por mim. A gente, meu irmão, não é em Caçapava, em São José dos Campos não é assim. Em Caçapava, o problema do povo é achar que chega sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Lembra quando Jesus disse, Bíblia, é melhor andar em 2. Por que, Jefferson? Porque se um cair, o outro dá a mão e diz, levanta e vamos para a glória do nome do Senhor.
Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Sozinho a gente não alcança nada, mas se a gente pegar, licença pastor, se a gente pegar na mão e dizer, pastor, conta comigo porque essa obra vai crescer, pastor, conta comigo porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu irmão, como já foi falado, se Ele está na casa onde tiver 2 ou mais reunidos, Ele se faz presente. A gente só quer acreditar que Deus está na casa quando tem cura, quando tem livramento, quando tem salvação de alma. Eu glorifico a Deus por isso, mas eu entendo que lá em João 5, não tem movimento no tanque, mas Jesus está naquele lugar. E se Jesus está naquele lugar, não preciso ouvir profecia, eu não preciso ouvir que Deus vai abrir casa, Deus vai dar chave de carro, chave de casa. A palavra dele já é o suficiente para mim acreditar que Ele está na casa. Se Ele está na casa, eu posso não ver, mas eu acredito, eu posso não sentir, mas eu glorifico, eu posso não tocar, mas eu alcanço Ele. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o nosso louvor, ele alcança o trono de Deus. É diferente, a gente só consegue escutar quando a gente canta bem, alguém adora bem e o nosso ouvido escuta, mas a Bíblia diz que a nossa adoração é diferente para Deus. Jesus não escuta a nossa adoração. Jefferson falou, ele é esse, lógico que não. A Bíblia diz que a nossa adoração chega ao Senhor como um cheiro suave, pelas suas narinas. E eu glorifico a Deus, porque pode ser que em muitas igrejas a gente só quer glorificar quando tem muito fogo, mas nessa noite eu já vi que essa igreja é uma igreja que ainda é uma palavra. E se tem palavra, tem cheiro suave nas narinas do Senhor. E se tem cheiro suave nas narinas dele, ele responde a nosso clamor, ele responde a nossa. Pega isso daqui para a tua vida. Ele está respondendo pergunta de crente nesta noite, porque alguém entrou dizendo, Deus, aonde o Senhor está? Deus, o Senhor me abandonou. Ele está dizendo, eu não te abandonei, eu só permiti tudo isso acontecer para você orar mais, para você buscar mais, para você me adorar mais. Por quê? Porque adorar Ele na bonança é muito fácil. Nós temos que adorar Ele também na prova, porque na prova nós entregamos a nossa vida a Ele, nós adoramos a Ele com força. É com fé que a gente acredita que Ele está conosco. E quem está se perguntando é discípulo, aí a Bíblia diz, e Jesus não respondeu a pergunta dos discípulos. Você vai entender. Pastor, qual é o nome do senhor? Me permite? Pastor Davi? Pastor, eu só pergunto o nome do Senhor porque eu não conheço, certo? Se os discípulos aqui estão perguntando, que homem é esse? Me dá a entender, pastor. É que na verdade os discípulos não sabiam quem era Cristo de verdade. Eu já vi que a igreja é de Bíblia e os pastores aqui são afiados. Olha aqui, eu só pergunto para alguém qual é o seu nome, porque eu estou dizendo, eu não te conheço, mas quero te conhecer agora. Isso daqui me deixa triste, meu irmão, porque a Bíblia vai dizer, versículo 25, se o irmão puder, por favor, colocar aí para a gente, versículo 25, eu já estou encerrando, vou entregar meu tempo aqui, o pastor Nico lá. Ele disse, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que homem é esse? Que até aos ventos e à água lhe manda e obedece. Olha aqui para mim. Eles estão se perguntando uns aos outros. Sabe o que é isso aqui? É Pedro perguntando para João, João, que homem é esse? É João perguntando para Judas, Judas, que homem é esse? É Judas perguntando para Tomé, que homem é esse? E todo mundo que está dentro do barco está dizendo, eu não conheci ele, mas quem ele é? Aí a Bíblia diz que Jesus fica calado. Sabe por quê? Porque quem é não precisa ficar falando. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Quem é não precisa ir para Facebook, para WhatsApp, para Instagram. Eu sou, eu faço. Quem é ficar calado. Quem é não precisa demonstrar que ele é, porque quem é de verdade não fala, mas a testificação vem daquilo que o povo está vendo. Olha aqui para mim, a Bíblia diz que Eliseu está passando por Sunem, a sunamita. Olha e diz, eu vejo que quem passa é um santo homem de Deus. Porque quem é santo, meu irmão, homem de Deus, não é porque ele é bom demais, é porque ele é santo dentro, mas ele é santo fora. Ele é crente dentro, ele é crente fora. Eu vou pregar isso aqui nessa
nessa noite. Quem é crente de verdade, ele não é crente apenas quando ele coloca um terno, mas dentro de casa ele é crente, em casa ele é crente, na rua ele é crente, na igreja ele é crente, no serviço ele é crente. Aí a pergunta que não quer se calar é: por que as pessoas estão dizendo que você é santo, homem de Deus? É porque você não vive segundo os conselhos dos homens, você vive segundo as palavras do Senhor. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Oh, glória a Jesus Cristo. Quem é, meu irmão, ele não precisa falar. O testemunho dele diz quem ele é de verdade. Pastor, eu profetizo em nome de Jesus. Você não vai precisar falar quem você é. O Senhor vai responder por você e alguém saberá o teu testemunho de vida. Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? A Bíblia diz que Jesus está calado, ele não responde, ele fica quieto. Permita-me, ele fecha o bico. Ele não precisa falar quem ele é, porque quem está dentro não sabe, mas quem está fora está dizendo: quem está vindo aí é maior do que os demônios que estão enganados. Versículo de número 27. Enquanto desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo. Ali, oh glória, o varão é esperto. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Ele não andava vestido, nem sabia, nem habitava em qualquer casa mais. Não sepulcros. 28, por favor. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, oh glória a Deus, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormente. Sabe o que é isso daqui? É a resposta para os discípulos. Que resposta é essa? Porque se quem é cego, de quem anda do lado dele não sabe quem ele é, o demônio sabe quem ele é. É uma verdade, me desculpa, é verdade. Nem todo mundo, meu irmão, que serve a Deus conhece ele de verdade, mas o inferno sabe que ele tem poder. E a palavra aqui, a resposta não está vindo de Jesus, a resposta está vindo da boca de um homem endemoniado. E o demônio está dizendo: eu te conheço, eu sei que você não é filho de José o carpinteiro, eu sei que você também não é filho de Maria. Quem você é? Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Tu és filho do Deus Altíssimo. A gente, meu irmão, está acostumado a olhar para alguém e dizer: ele é grande porque ele faz na minha vida. Não, ele é grande porque ele fazendo, ele é grande. Ele não fazendo, ele é grande. Ele fazendo, ele é Deus. Ele não fazendo, ele é Deus. Ele é filho de Deus ao mesmo tempo. Ele pode me dar, mas ele é Deus. Se ele tirar, ele é Deus. Se ele me abençoar, ele é Deus. Se ele não me entregar, ele é Deus. Por quê? Porque ele é Deus com mim ou sem mim. Quem depende dele sou eu. Quem tem que buscar ele sou eu. A resposta não está vindo da boca de quem serve, a resposta está vindo da boca de um endemoniado. E o tema da campanha é esse: siga-me. E aqui eu encerro para a gente, porque Jesus vai olhar para a vida daquele homem. Vou voltar um pouquinho atrás, permitam-me, e eu fecho. Glória a Deus, Jesus. Me entenda o que eu vou falar. Jesus aqui, ele é santo. Amém? Ele é santo. Amém. A Bíblia diz que nem na morte ele viu corrupção. Ele é santo. Sendo santo, imagina, meu irmão, se Pedro descesse em Gadara. Posso descer, pastor? Posso? Isso aqui é um barco, tá bom? Imagina Pedro, pastor. Pedro descendo o barco e dizendo para o demônio: sai dele. O demônio ia dizer: quem você é? Até espada você tem na barriga. Imagina, meu irmão, se fosse Tomé descendo: sai dele. O demônio ia dizer: você nem acredita que ele é, você tem que ver buraco na mão para crer quem ele é. Você também não tem poder para isso. Deus já permitiu que a minha esposa ia morar para Paraty, no estado do Rio. E eu lembro, pastor, que lá tem uma mulher chamada Fernanda. Ora por ela. Ela é conhecida como a endemoniada de Paraty. Só para você entender. Ela bebe sangue dos filhos dela, o que o demônio pede para ela. Nós fomos orar na igreja, a igreja que nós congregávamos, nós fomos orar lá na casa, fizemos a campanha. Oh Jesus, tu és lindo. Aí, sabe, aqueles
tem terno italiano, né? O meu é ganhado, porque é Eduardo que me abençoou. É, meu irmão. Olha aqui para mim, nada contra. Tem gente que eu vejo pastores que tudo lindo. Um dia eu profetizo um terno desse na minha vida. Você crê? Ô, glória, tu crê aí que eu creio também. Em nome de Jesus eu recebo. Mas olha aqui para mim. A gente fizemos a campanha lá na casa da irmã Fernanda. E ela passou toda endemoniada. O demônio tomou a boca dela e começou a falar: vocês só estão aqui porque houve concordância entre eu e meu marido. Aí os pastores, né? Que na verdade, minha irmã, tem gente que está aqui, eu falo aqui no templo, tá bom? Aqui às vezes na presença do Senhor, que sai de casa nem na cara da esposa, meu marido. E a gente acha que o demônio é brincadeira. O reino do céu é verdadeiro, o inferno também é verdadeiro. Ela falou assim: vocês só estão aqui porque tem concordância entre eu e meu esposo, né? Coisa que aí não tem. Aí alguns já começaram a se esconder, colocar a cabeça dentro do terno. Aí o pastor tomou a frente, colocou a mão na cabeça dela, sai. O demônio olhou para ele e falou assim: quem você é? O pastor, meu irmão, ó, meteu o pé. Não é porque eu sou bom, não sou, pego, falho, erro mais do que todo mundo aqui. Mas naquele dia eu estava na bênção, pastor. Porque se é para mexer com o demônio, a gente... Aquele dia Deus me deu autoridade. Eu orei por ela e ela falou dessa maneira para mim: aqui, a Fernanda, meu irmão, tem uma voz mansinha, mas ela falou com uma voz grossa: aqui, eu até respeito as suas palavras, mas eu te aguardo no juízo final. A igreja toda olhou para mim, minha pastora olhou para mim e falou: Jefferson, ora mais, busca mais, jejua mais, porque o inferno vai se levantar contra a tua vida. Meu irmão, daquele dia para cá, pensa a prova. Mas eu tenho a certeza, eu posso não ser conhecido na terra, se o inferno saber que eu sou o filho de Deus e que eu sou conhecido no céu, isso para mim já importa. A gente não precisa ter fama na terra, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, o inferno tem que nos respeitar. Eu lembro que a gente orou, foi embora, a pastora chamou os pastores, pensa, foi a exortação para lá, para cá, e os pastores tudo se consertaram depois, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas olha aqui para mim, não vou fugir não. Aqui, meu irmão, quem está falando que Jesus é filho de Deus é alguém que habitava em sepulcros. A Bíblia diz que esse endemoniado, ele andava nu, sem noção, ele não tinha consciência do que estava fazendo. Não precisa mudar não, não deixa mesmo. Ele andava nu, só habitava em sepulcros, andava fora desse sentido, ele não sabia, correntes não prendiam a vida daquele homem. Mas a Bíblia diz que quem desceu em Gadara não foi Pedro, não foi Tomé, não foi Judas, foi Jesus, aquele que é santo, morreu santo e veio santo. E como ele é santo, o inferno tem que respeitar ele. A Bíblia diz que o demônio veio e se prostrou aos pés do Senhor e clamou ao nome dele, dizendo que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço que não me atormente antes do tempo. É porque o inferno sabe que o dia dele vai chegar. A igreja vai ser levada para a glória e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meu irmão, pega isso para a tua vida. Está na hora da gente deixar de brincar. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu busco, amanhã eu não busco. É dia de se santificar todos os tempos. É dia de se limpar todos os dias. Por quê? Porque pode ser que um dia desse o Senhor vai te colocar e o demônio vai olhar para você e vai ver quem é você. Você vai bater no peito e dizer: eu não posso, mas o nome que eu carrego tem poder. Está liberta, seja cura. Eu profetizo: o Senhor te dará poder, o Senhor te dará poder, o Senhor te dará autoridade. A situação do jeito que está não vai ficar. Quando você entrar na tua casa, estende a mão lá dentro e falar: quem habita aqui não é o demônio, quem habita aqui é Jesus. Você vai entrar no seu trabalho e vai dizer: quem habita aqui não é fofoca, quem habita aqui é o Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, pastor, que Deus derramará nesta noite uma unção de graça para nós, uma unção de poder para nós, uma unção de autoridade para nós. Essa cura vai ter que chegar, esse livramento vai ter que chegar. O teu filho será alcançado, minha irmã, a tua casa será alcançada, meu irmão. Por quê? Porque através de você o
Senhor fará grandes coisas. Através de você, o Senhor fará grandes coisas. Para a glória do nome. Se coloca de pé. Por favor. O tema é siga-me. Por favor, se puder, repita comigo: siga-me. Nem sempre o Senhor vai deixar você o seguir Ele. Entenda o que eu vou falar. Porque esse homem aqui, a Bíblia diz que Jesus libertou ele. Gadara aqui perdeu os porcos, e os donos dos porcos olharam para Jesus e disseram: sai da nossa terra, porque para meu Pai do céu, porque para algum porco vale mais do que uma alma. Eu não sei o que o Senhor vai tirar de você. A pergunta é: perca o que tem que perder, mas glorifica a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Foi necessário porcos morrerem, pastor, para que aquela vida seja alcançada. E por que isso? Porque quando os donos dos porcos ouviram que Jesus entrou na cidade e os porcos pularam no precipício e morreram, a palavra diz que o povo de Gadara olhou para Jesus e disse: sai da nossa terra, nós não te queremos aqui dentro. Por quê? Porque para eles mais vale dinheiro do que presença. Aí Jesus, meu irmão, ele não fica onde ele não é bem-vindo. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo, Jesus não bate boca, ele não discute. A Bíblia diz: e voltando, entrou dentro do barco. Quando ele voltou, aquele homem que era endemoniado olhou para Jesus e disse: deixa-me seguir contigo, siga-me. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou e disse: não. Por que não? Porque não adianta Jesus deixar ele entrar e voltar para Galileia e não passar por onde as pessoas olham e dizem: ali vai um drogado, ali vai um endemoniado. Eu moro na mesma rua que eu morava quando o PCC foi na porta de casa para me matar, na mesma rua. Eu falei que eu nunca mais voltaria para aquele bairro, e eu voltei. Eu voltei, quando eu voltei eu falei: Senhor, se eu estou voltando é para a glória do Senhor. E eu tomo posse daquela palavra: no lugar da vergonha, o Senhor nos dará dupla honra. Eu tomo posse disso. E a Bíblia diz que Jesus falou: não, por que não? Volta para a tua casa e conta quão grandes coisas fez o Senhor. Por que voltar para casa, sendo que é melhor seguir? Já você está indo contra o tema. Não, meu irmão, seguir Jesus não é fazer aquilo que a gente quer, é fazer aquilo que Ele manda. Seguir Jesus é: tome a sua cruz e siga-me. A gente às vezes quer seguir Jesus, mas do nosso jeito. Eu faço. Jesus está dizendo: já que você quer me seguir, nega o seu eu e siga-me. Aí a Bíblia diz que aquele homem voltou, e quando ele voltou, a Bíblia diz: e voltou apregoando sobre todas as decápolis, dizendo: quão grandes coisas fez o Senhor. O que é isso, Jefferson? Encerro agora que eu tenho um minuto. O Senhor vai pegar o teu filho, e aonde ele foi humilhado, ele vai passar naquele lugar de eterno. Ele fez comigo, e eu acredito que Ele vai fazer com alguém. Quando eu passava com um revólver na cintura, a família da minha esposa falou para minha esposa: você é doida se relacionar com esse cara não vale R$1, esse cara não vale nada, não vale a comida que come do prato. Mas o Senhor olhou para mim e disse: você não vai ser mais um noia, você não vai ser mais um traficante, você será pregador do meu evangelho, e a palavra que vai sair da sua boca é: com grandes coisas fez o Senhor. Levanta a mão para o céu. Eu encerro essa palavra dizendo: quão grandes coisas o Senhor vai fazer na tua casa. O Senhor vai fazer grandes coisas para a glória do nome dEle. Assim como o povo de Naim glorificou, eu glorifico. O grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O Senhor te surpreenderá. Quem está do jeito que está não vai ficar, porque a mão do oleiro está indo lá agora e vai transformar aquela vida. Você acredita nisso? Aplauda Jesus nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Seguir a Jesus é isso, é fazer a sua vontade, é obedecer aquilo que Ele tem para nós. Não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Eu quero agradecer pela presença do evangelista Jefferson, que se propôs hoje numa quinta-feira, feriado,
sair lá da sua casa, junto com a sua esposa, para vir trazer esta mensagem que Deus colocou no coração dele. Gerson, agradeço também ao pastor Eduardo Félix, leve meu abraço a ele, né? Muito obrigado por ele também ter colaborado conosco. Irmãos, as coisas de Deus às vezes a gente não entende, mas é assim mesmo. Por exemplo, hoje eu estava em casa, né? Estava em casa de manhã, eu ia para o monte para orar, mas não fui, né? Eu falei, não vou. Aí fiquei em casa, estava sentado lá. Quando deu 16 horas, eu me levantei, né? De repente eu estou aquela vontade de ir para o monte orar. Eu passei na sala e falei para minha esposa, vamos orar, vamos lá no monte. Ela estava deitada vendo televisão, né, aqueles filmes que ela gosta de assistir. Aí eu convidei ela para sair, para ir no monte. Ela fez assim, melhorou aquela cara. Disse, mas vamos. E nós se levantamos e fomos no monte, né? E aí às vezes a gente não entende por que Jesus nos levou para o monte naquela hora. E nós chegamos lá, oramos, começamos a orar, louvamos ao Senhor. Depois Deus usou uma pastora que estava lá para falar conosco, né? Deus usou, falou conosco. E a gente estava lá, a pastora foi embora, nós ficamos sentados, fomos ler a palavra. De repente chegou um rapaz, né? Chegou um rapaz com o semblante dele agoniado. Ele foi na nossa direção e disse assim, irmão, ora por mim. Eu falei, amém, né? Amém, vou orar sim. Aí me levantei, junto com a minha esposa, e começamos a orar. E para a honra e a glória do Senhor, né? Nós começamos a repreender o demônio da morte que estava ao redor daquele jovem. E quando nós começamos a orar por ele, ele começou a chorar e não parava mais, chorava. E a gente ali orando, pedindo para que Deus libertasse, para que Deus desse força para ele. E aí terminamos de orar e começamos a conversar com ele. Ele começou a contar para a gente que ele já tinha tentado se matar por 6 vezes ou 7 vezes, mais ou menos, não lembro quantas quantidades, mas ele mostrou as marcas que ele tinha no braço. E nós começamos a conversar com ele, falar de Deus, né? Falar para ele que a mente, o corpo dele era consagrado a Deus. Ele falou que estava afastado da igreja e tinha voltado há 15 dias. Então, irmãos, nós quando aceitamos seguir a Jesus, nós não podemos chegar. Nós temos que continuar sempre em frente. O nosso foco tem sempre que ser a cruz. Porque quando a gente retroage, irmãos, o inimigo aproveita. O inimigo aproveita justamente para desorganizar. O irmão estava pregando aqui e falou que Deus recebe o louvor, né, de acordo com os nossos corações. Eu vou contar outro testemunho referente sobre isso. Logo que a gente começou a nossa caminhada, eu e minha esposa, nós fomos para o monte e lá a gente estava louvando, né? E quando a gente começou a louvar, e quando terminou, eu falei para ela assim, poxa, a gente louva tão mal, que eu não sei como é que Deus recebe esses louvores, né? E aí, ela olhou para mim e começou a rir, e a gente foi saindo. Quando a gente vai saindo do monte, passou por nós 3 senhoras, e uma foi lá, uma voltou e disse assim, irmãos, Deus manda te dizer que Ele ouviu o louvor de vocês. Aleluia, né? Então a gente vê que esse nosso Deus é grande. Então quando a gente faz de coração, Ele conhece os nossos corações. Então se você louva, não importa como, mas se é para a honra e a glória do Senhor, Ele vai receber sim, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, né? Agradecer mais uma vez o evangelista Jefferson, que não conhece o irmão Lécio lá em Carapau da Velha. Lécio. Da Madureira? É da Madureira. Sei. Amém. Glória a Deus. Irmão, uma bênção. Mas obrigado por ter vindo trazer essa mensagem de Deus. Obrigado pela esposa também. Obrigado por tudo. Né? E então vamos agradecer a Deus pela presença dele, que foi bastante forte hoje. Agradecer a Deus pelo que ele fez, pela nossa saúde, porque nós estamos aqui, como o irmão pegou, passou o Covid, passou a dengue, eu creio que já passou em nome de Jesus, e nós estamos aqui caminhando, né? Caminhando e deixando Deus nos levar lá nas águas mais profundas, para a gente conhecer um pouco mais dos mistérios de Deus, amém? Soberano Deus, querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, isso aqui é a Tua igreja, isso aqui é o Teu povo, isso aqui é o Teu escolhido. Obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado pela Sua presença, obrigado pela Tua palavra que foi pregada, foi semeada.
Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas. Abençoa toda a tua igreja aqui, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para casa, Pai. E no nome de Jesus, cuida da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual principalmente. Nos dá fé para que a gente possa continuar a te seguir, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ela coloca as suas mãos acima, para cima, para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso naquele que nos fortalece. E operando Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueça, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu creio que nada nos faltará em nossa vida, amém? Olha do lugar que cada um está, vamos nos cumprimentar com a paz, do Senhor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante.